Boa, acho que agora foi. É, Antes de tudo, deixa eu pedir desculpas novamente aí pelo esse fundo escuro aí. Há 20 minutos atrás acabou a luz aqui em casa, um temporal maluco aqui, e eu tô com a bateria do notebook aqui, tipo, tá rodando bem, acho que vai segurar aqui pra nossa palestra, acho que vai dar certo. Qualquer coisa vocês vão me avisando aí pelo chat, que eu tô de olho aqui o tempo todo. Mas eu acho que pra dar certinho aqui, tá? Aí qualquer coisa vocês me avisam. Eu vou. A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução nos estudos do poker e as suas implicações na prática, como isso afeta a gente. O pessoal tá falando que travou bastante aí. Só deixa eu ver se tá travando geral. A minha conexão deu ruim aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui. Pera aí. Deixa eu tentar achar um lugar que tenha mais sinal aqui do celular. E aí, melhorou? Melhorou? Melhorou alguma coisa ou não melhorou nada? Pra mim o sinal deu uma melhoradinha aqui. Boa. Parece que o sinal do celular ficou cheio ali agora. Tá na janela. Aí se melhorou, vambora. Então, até além das desculpas, eu vou pedir um pouco da ajuda de vocês também, um pouco de paciência. Eu tô tentando acompanhar aqui mais ou menos como que tá o sinal, até aqui no navegador ele dá um aviso. Mas se vocês me avisarem aí que deu uma travada, está rodando legal, eu vou até consigo tocar melhor, beleza? Conto com a ajuda de vocês aí. Então vamos embora. Para quem não me conhece, eu sou o Juliano. Eu sou jogador instrutor do Akari Team faz quase 3 anos aí já. E hoje meu foco está bastante voltado assim para minha evolução técnica, não só minha, mas tipo, com a evolução técnica dos jogadores, principalmente os jogadores que estão entrando recentemente no time e tal. Então, eu tenho visto bastante coisa até sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, tipo, como os estudos mudaram, como a entrada de software, a entrada de escolas online, todas essas coisas elas impactaram assim na evolução do jogo, como isso afetou o jogo de fato, o jogo na prática. Então é sobre isso que eu queria trocar um pouco de ideia com vocês. Durante a palestra também eu vou ficar de olho no chat, não só para ficar pedindo ajuda para ver se o sinal tá bom, mas acho que tem alguns momentos que é legal a gente trocar uma ideia e ver mais ou menos como vocês veem algumas situações também. E eu acho que no final a gente consegue chegar a algumas conclusões bem bacanas. Então vamos lá. Aqui um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. Vou falar um pouco da história, não a história do poker total, mas um pouco de alguns marcos assim que foram fundamentais assim para a evolução desses estudos no jogo. Eu vou falar um pouco também sobre o caminho natural de cada pessoa, tipo, na evolução dentro do jogo mesmo, em questão de estudo, em questão de técnicas e tudo mais. Vou falar um pouco sobre os níveis de pensamento e de conhecimento e a melhor maneira de aplicá-los durante o seu jogo, né, durante o seu próprio torneio, cash, independente do que você jogue. E vou falar um pouco sobre a busca de conhecimento também. Então, provavelmente alguns de vocês já devem ter visto alguma coisa sobre esses assuntos e tal, vai ser legal dar uma reforçada. Eu tentei trazer um insight um pouco diferente sobre alguns temas, e depois até vou contar uma mão que aconteceu no WSOP lá, tipo, no WSOP agora do Rio de Janeiro, que o Hugo jogou uma mão que foi bem legal e gerou alguns comentários na mesa que foram até uma coisa que me motivou a falar sobre esse assunto para vocês. Eu coloquei aqui como título desse slide, do simples jogo de baralho ao jogo de habilidade, porque se a gente parar para fazer algumas pesquisas e ver como que era o jogo bem antigamente, tipo lá por 1970, um pouco antes até, a gente vai conseguir perceber e até conversar com pessoas que jogavam poker nessa época, que eles estavam muito mais preocupados em simplesmente jogar baralho, né? Tipo, queriam lá ver se as cartas deles batiam, queria ver se eles vinham com um par de ás na mão,
Era muito normal ter o poker fechado na época, né? Também que rodava, acontecia bastante e tal. Então, acabou que isso foi. Que essa era a vontade da galera. Né? Tipo, a galera não se preocupava muito em técnica, não se preocupava em ganhar dinheiro jogando poker. Tipo, não tinha muito disso. Né? E a gente percebe isso ainda hoje em dia em muitos home games que tem por aí. Tipo, muitas pessoas elas entendem o jogo dessa forma. Eu não acho que isso seja um problema. Mas com certeza a gente vê uma diferença muito grande, principalmente como as pessoas lidam com o jogo hoje em dia. Né? Então é bem legal a gente ver essa evolução. E o primeiro marco dessa evolução e dessa preocupação com as pessoas de jogar melhor o poker e tal, veio com a publicação de um livro, foi o primeiro livro sobre técnicas de poker que saiu, que foi o Doyle Bronson que escreveu. Se eu não me engano, foi em 1975, algo assim. E nessa época ele já jogava poker, tipo, conscientemente, vamos dizer assim. Eu não sei se podia chamar de profissionalmente, né? Mas ele ganhava de fato dinheiro com isso. Tinha outros profissionais que também jogavam e ganhavam dinheiro, tipo, eram regulares e ganhavam dinheiro nessa época. E parece que esses caras ficaram até putos com o Doyle Bronson pelo fato dele entregar alguns segredos do jogo pra galera e tal, tipo, pra escrever um livro sobre isso e abrir, tipo, como funcionava esse pensamento estratégico sobre o jogo. Mas, querendo ou não, isso acabou que foi um passo grande, né, para as pessoas entender o jogo não só como, sei lá, como um jogo de baralho, mas entender de tipo, porra, se eu estudar esse jogo, eu posso ganhar um truquinho, eu posso jogar melhor meu home game, eu posso ir melhor no torneio, eu posso viajar para jogar, coisas do tipo. Então, acho que esse foi um dos primeiros marcos, assim, que foram fundamentais para essa evolução. E eu acho que um outro grande marco, assim, que teve, foi até o lançamento daquela sequência de livros do Dan Harrington, que acho que a maioria de vocês deve conhecer, que ele também falava muito sobre a parte estratégica do jogo. Ele trazia uma abordagem um pouco mais tight que o normal, né? Mas ele. Um pouco mais tight que o normal, não, né? Um pouco mais tight para hoje em dia. Mas se para pensar e analisar, na época era meio que uma revolução, assim, né? As pessoas queriam jogar baralho, queriam jogar para ver se as suas cartas batiam, e quando você tem uma estratégia, quando você tem jogos fortes, uma estratégia tight, que você vai ter muitos jogos fortes contra os adversários, tipo, normal que você ganhe dinheiro. Então, isso foi revolucionário também. E até foi mais ou menos na época que eu comecei a jogar. Tipo, eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu comprei essa trilogia do Dan Harrington lá, e me ajudou bastante, sim, foi bem legal. E acabou que isso foi desencadeando várias outras coisas, né? O segundo tópico aqui que eu coloquei é os softwares rudimentares, que na época era, sei lá, um Poker Stove da vida, que calculado, para quem não conhece Poker Stove, é um calculador de equidade, tipo o Equilab que a gente tem hoje, que a gente mais usa hoje, né? E só que ele era bem rudimentar, assim, era difícil de mexer, era difícil de interpretar muitos resultados e tal. E acabou que tinha alguns softwares também que calculava tipo, de uma maneira meio esquisita ICM e tal. Eu percebo que isso não foi um flash, hein? Tipo, ainda tá chovendo loucamente aqui, que loucura. Mas voltando aqui, tinha alguns softwares que calculavam ICM de uma maneira meio maluca também. E, e com certeza esses softwares ajudaram a impulsionar um pouco mais ainda a técnica do jogo. E a partir do momento que, pô, tem pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, tem pessoas que estão estudando isso, que estão inventando coisas para isso, a tendência é que tenha um crescimento meio rápido, assim. E mais ou menos nessa época ali, tipo, né, o livro deve ter sido lançado em 2000, os livros do Dan Harrington, 2003, algo assim. Não, foi em 2000. Aí em 2003, o Chris Moneymaker foi lá e explodiu no WSOP. E aí deu um boom sinistro no poker. Então acho que foi uma junção de vários fatores assim que ajudaram a impulsionar o poker muito rápido assim nessa época. E eu acho que isso foi uma coisa muito boa assim, na verdade. E aí com isso, com muitas pessoas jogando, o efeito Quiz Moneymaker gerou várias coisas, tipo, nível mundial, vários sites de poker surgiram e tudo mais. E muitas pessoas começaram a discutir poker. Começaram fóruns online, discussão de mãos online, principalmente na parte dos Estados Unidos ali, Europa e tal. E aí isso gerou mais coisas, tipo, mais conteúdo técnico sendo difundido.
Logicamente, naquela comunidade restrita desses fóruns, coisas desse tipo, não tava solto. Hoje em dia acho que tá muito mais solto, mas acabou que não tava tão solto isso tudo. E com isso, tipo, querendo ou não, acaba pegando muitas pessoas diferentes, né? Então, essas pessoas acabavam se reunindo, pessoas com conhecimento técnico em área de softwares e tudo mais, acabaram fazendo softwares, criando softwares mais avançados, que calculavam coisas mais rápidas, que eram coisas mais fáceis de ser calculadas e tudo mais. E isso, tipo, alavancou demais o conhecimento do jogo. Tipo, com certeza, só nesse resuminho aqui de 10 minutos que a gente falou, se parava pra pensar sobre as coisas e como era jogado o poker. Ou se a gente vê, sei lá, quem tem avô que joga, tem um tio próximo, um pouco mais velho que joga, é muito diferente. Ele não tá nem aí se você estuda o jogo no software e tal. Ele quer ver lá o par de eyes na mão dele, quer ver se bate o eyes dele no flop, coisa desse tipo. Então, esse conhecimento, ele, tipo, evoluiu demais o jogo. E hoje em dia, com a internet, todo mundo com acesso a tudo isso o tempo todo fácil, tem pessoas que trabalham de fato só com isso, gerando conhecimento, trazendo traduções, coisas diferentes e tal. Acaba que essa difusão do conhecimento foi muito maior. Então isso é uma coisa muito legal. Eu particularmente aprecio demais esse todo o trabalho que essa galera teve. Eu acho muito legal de ver como isso pegou muita gente, tipo, isso gera várias coisas boas, assim, tipo, pode gerar tem gente que fala que gera coisas ruins, como tá mais difícil jogar e não sei o quê, mas tipo, não se compara com as coisas boas que gera, assim, para muita gente. Então, eu acho isso muito legal. E hoje em dia tem um monte de escola de poker online, tem eu falando aqui para 20 pessoas sobre a evolução do jogo, um negócio na internet, que é muito legal. Daqui a pouco vai para o YouTube, vai ficar no YouTube lá para todo mundo poder assistir. Enfim, tem N coisas que a gente consegue, e se tiver um pouco de proatividade, você consegue achar muita coisa de graça. Se você quiser pagar para isso, você também consegue pagar por todo tipo, desde o mais básico até um conteúdo mais avançado, enfim. Então isso é muito legal e isso coloca o poker num patamar diferente do que era antes. Assim. Então a gente não pode levar o poker como a gente levava antes. A gente tem que ter essa sensibilidade assim, de entender como funciona hoje em dia. E aqui eu coloquei, tipo, depois desse breve histórico, eu coloquei mais ou menos como funciona um caminho natural desde a pessoa que aprende a jogar poker até a pessoa que, sei lá, que se torna um profissional, algo parecido com um profissional, sei lá, um hobby lucrativo, coisas do tipo. E aqui a gente pode entrar em algumas discussões, daqui a pouco até vou abrir para ver mais ou menos aonde cada um de vocês se encaixa nesses tópicos aqui, que eu acho que é legal vocês entenderem disso. E aí a gente conversa um pouco mais. A primeira coisa, o primeiro passo que uma pessoa tem para aprender a jogar é ela saber as regras e jogar de acordo com o ranking das mãos. Ela vai entender lá, tipo, eu sei que flush ganha de sequência, então, pô, legal. Eu vou buscar fazer flush, eu vou buscar fazer par, eu sei que par de eyes é bom. Então, mais ou menos é assim. E é mais ou menos isso que as pessoas jogavam antigamente. Tipo, antes lá do Doyle Bronson, daquela época, tipo, é mais ou menos isso que meu avô jogava quando ele joga poker. Ele não se preocupa, tipo, nas cartas que vai bater. Ele se preocupa se bater o eyes dele ou não. Então, basicamente, ele se preocupa com as regras e com o ranking de mãos. O que, tipo, é totalmente normal. Eu acho que é bem ok pessoas querer jogar poker só por esse fato. Tipo, não vejo problema nenhum. O grande lance é a gente entender onde a gente se encaixa e fazer a nossa melhor jogada de acordo com o que a gente sabe. O segundo ponto, eu acho que também talvez seja o segundo degrau aqui, é a gente começar, além de, beleza, eu já entendi que o ranking de mãos é forte, eu sei mais ou menos que aquela pessoa pensa mais ou menos isso também, mas eu sei que se eu aumentei pré-flop, quando bate um flop AIX-X lá, a vantagem de quem é o agressor da mão é um pouco maior de quem não é. Então, essa é uma estratégia bem rudimentar, mas ela funciona muito, ela tem um embasamento teórico, obviamente, mas se você chegar e falar para alguém isso, que eu acabei de falar para você, se você aumentou pré-flop, alguém pagou, bateu o flop A e XX, pode continuar apostando que a chance de você ganhar é grande. Se bater o flop 7, 8, 9, dá mesa e desiste que a chance de você perder é grande. Tipo, querendo não é uma estratégia.
Então, lógico, pode pirar em algumas outras estratégias disso, mas coisas conectadas ao board, ao flop, ao turn e ao river. E eu acho que esse é o segundo passo, assim. A gente não precisa entender muito de teoria, coisas absurdas para entender como funciona essa estratégia. Ela consegue fazer sentido sem a gente se aprofundar muito. Então, acho que seria um passo 2 aqui. O passo 3 ele está mais ou menos entrelado com o passo 2, mas é a partir do momento que a gente começa a colocar as pessoas em ranges. Tipo, no primeiro passo a gente jogava mais com o board e entendia que para o range do agressor tais boards é bom, tais boards é ruim. E quando a gente pensa em range de oponente, isso fica um pouco mais claro. Eu consigo entender com uma clareza maior, eu consigo saber como funciona, eu consigo saber em quais turns eu vou continuar, em quais rivers eu vou continuar. Isso fica um pouco mais fácil de ser entendido. E a gente consegue pagar um pouco mais pós-flop. A gente consegue jogar um pós-flop com uma desenvoltura um pouco maior. E aí o quarto passo, que para mim ele é um passo bem importante, e talvez um dos mais importantes, é entender de fato como esses ranges eles se desenvolvem. Tipo, a partir do momento que eu consigo pensar nos ranges que uma pessoa tem, eu preciso entender como que elas vão se comportar com os ranges que elas continuam, com os ranges que tal carta vai assustar mais ou tal carta vai assustar menos, coisas desse tipo. Então, acho que esse degrau 4 aqui, ele acaba sendo meio que um divisor de águas, assim. E depois que você passa disso, fica fácil você compreender a teoria do jogo, fica fácil você fazer as adaptações. E eu vejo que muitas pessoas eles chegam até o nível 3 aqui. Tipo, entende até um pouco do nível 4, mas não entende com aquela clareza. Assim. Mas até o nível 3 as pessoas acho que chegam mais facilmente. Então, e aí a teoria do jogo seria lá o GTO, tipo, você entendeu, você não precisa de fato jogar o GTO, não acho, nem acho que seja a melhor estratégia. Mas você entender, eu acho que seja uma coisa importante e de fato, sei lá, até você entender, até você saber adaptar, tipo, vai muito tempo e não é uma tarefa muito fácil, de fato. E o nível 6 é tipo, você abraçou a teoria do jogo, você entende exatamente como funcionam os ranges pós-flop e você sabe explorar e fazer as adaptações necessárias, tipo, em todos os níveis do jogo e tudo mais. E para mim, eu acho que esse é a meta, assim, de qualquer jogador, assim. Independente se é profissional ou não. Obviamente, se for profissional, é um pouco mais obrigatório você chegar nessa meta. Mas acho que aqui para mim seria mais ou menos a excelência do jogo, vamos chamar assim. E aí o primeiro ponto, que eu até queria perguntar e queria que vocês colocassem no chat aí, tipo, acredito que todos vocês se encaixem em alguns desses níveis de pensamento aqui, em algum degrau desse caminho. Então coloquem aí no chat mais ou menos o que vocês acham, em qual degrau que vocês acham que vocês estão, tipo, se vocês acham que estão perto de algum ou perto do outro. Eu acho que é uma autoavaliação legal. Sejam sinceros, por favor, não vão querer roubar nesse negócio. Mas é só para eu saber mais ou menos também em quais níveis vocês estão, o que vocês pensam do jogo também. Se quiser fazer algum outro comentário, eu acho que é um momento legal também. O Padawan, é um belo nick, Padawan. 2 ou 3. O Leonardo tá no 3. Acho que 3 ou 4. 4 e o 6. Valmir tá no 6, matando, aí sim, mano. Eu acho que eu estou no 3, o Alexandre tá no 3. 3 chegando no 4. Viviane, entrei no 2 ou 3. Binho Neto, 5, 6. Boa, show de bola. E é legal da gente ver por exemplo, esse 5 ou 6, ou 2 ou 3, porque é de fato uma evolução, assim. De fato, que vocês entendem mais ou menos tipo, o caminho que vocês têm que percorrer. Eu acho que isso é muito importante. Eu até vou querer falar disso no próximo slide. E a gente ter essa sinceridade, saber onde a gente está e acaba sendo até que um objetivo ir para o próximo degrau. Então isso acaba ajudando bastante, assim, fica bem legal. Então vamos para o próximo slidezito aqui. Acho que o que eu queria trazer com essa palestra era mais ou menos, tipo, de como eu sei em qual nível eu estou e o que eu faço para jogar o meu melhor nível nesse nível que eu me encontro agora. Por exemplo, se eu só sei as regras do jogo e eu jogo apenas com rankings das mãos, tipo, como que eu faço para ser o melhor jogador possível desse meu nível, entendeu? E como que eu faço para ser o melhor jogador possível no nível 2? Como que eu faço para ser o melhor jogador possível no nível 3? Tipo,
Então eu acho que esse que é o ponto crucial da gente ser um bom jogador ou não ser um bom jogador. Tipo, a gente ter as ferramentas nossas e saber usá-las da melhor forma. E até coloquei esse título como colocar isso tudo em prática, é que o primeiro ponto é ser realista com o seu nível de jogo, que foi mais ou menos aí o que vocês falaram. O Matheus ali até colocou agora, tipo, tô no 3, indo pro 4, estudando bastante. Tipo, esse é o caminho. Tipo, é um caminho claro, assim, a gente tem que estudar muito, a gente tem que se dedicar bastante. É, algumas pessoas têm mais dificuldade para entender algumas coisas, outras têm mais facilidade para entender algumas coisas, e outras que têm dificuldade nisso, têm uma facilidade enorme naquela outra coisa. Então a gente tem que se entender nesse bolo todo e saber, porra, eu tô no nível 2 e eu quero ser o melhor jogador do nível 2. Tipo, então eu sou realista com isso, eu vou, tipo, trabalhar, lógico. Enquanto eu for jogar, eu quero ser o melhor jogador do nível 2. Mas eu vou trabalhar para chegar no nível 3 o mais rápido possível, chegar no nível 4 e assim vai. O segundo ponto que eu marquei ali é a gente, tipo, jogar poker da maneira mais simples possível. E perceba que eu coloquei no número 2 jogar poker da maneira mais simples e no número 4 não inventar moda. Tipo, pra dar uma reforçada mesmo nisso. Porque de fato, principalmente quando a gente tá ali pro nível 3 e 4 aqui, ó, que tipo, a gente já pensa em ranges, a gente entende mais ou menos como se desenvolve pós-flop, a gente tá começando a entender a teoria do jogo, só que, tipo, a gente não tem uma clareza absurda disso tudo aqui, e muitas vezes a gente acaba inventando moda, sabe? Tipo, é normal a gente acabar inventando moda, ainda mais jogando. Às vezes pode ser por falta de atenção, às vezes pode ser um pouco por ego, às vezes tipo, você não quer foldar um negócio que depois você estuda é meio óbvio de ser foldado. Enfim, é super normal a gente inventar moda, e eu falo isso por prática mesmo, que eu faço. Não que eu invente muita moda, eu brigo diariamente para não inventar moda. Mas hoje mesmo eu fiz um review de um torneio meu com o pessoal do time aqui, e tipo, quanta coisa que eu fiz assim, sabe? Tipo, de inventando moda, de querer fazer um café com leite, sei lá, com um leite diferenciado por algum motivo, assim, tipo, sendo que o café com leite é a melhor coisa que tem, sabe? Então, tentem se policiar para isso. Eu acho que acho que talvez seja a dica mais valiosa que eu vou dar para vocês hoje. É tipo, saber onde vocês estão e jogar o poker da maneira mais simples possível. Assim. Tipo, não precisa. A gente não pode inventar moda com os conhecimentos que a gente tem. Assim. O mais simples, mais puro poker que a gente consegue jogar é com certeza o melhor caminho. Entender que o simples, né, que esse simples ele é diferente em cada nível e para cada pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, se você está jogando, se você está de fato no nível 2 e eu estou de fato no nível 3, tipo, o simples para você é um simples diferente do que é para mim. Tipo, fica até meio óbvio. Se você está no nível 3 e eu também estou no nível 3, dentro desse nível 3 tem simples diferentes. Tipo, para mim isso é uma coisa simples, para você não é tão simples assim. Então é legal a gente entender isso e isso vai gerar várias coisas boas pra gente. Uma delas é o seguinte: quantas vezes vocês já viram, tipo, principalmente em épocas de WSOP, de WCUP, que tem muita transmissão rolando e tal, e muita gente comentando sobre mãos que jogou e assistindo, muita gente assistindo o jogo e tal. Quantas vezes vocês já não viram um jogador que vocês acham que ele é um jogador bom, vocês consideram ele um jogador bom, um jogador top e tal? E quantas vezes vocês já não viram esse jogador fazer alguma jogada que vocês não entendem e fala, caraca, tipo, que cargas d'água esse cara fez, tipo, por que que essa mulher, eu lembro bem claro, assim, uma mão da Vanessa Selbst no WSOP, que eu acho que ela fulou e perdeu pra quadra, foi uma mão bizarra, assim, tipo, foi uma maluquice total no early game da WSOP e todo mundo criticou e tudo mais, e tipo, foi uma maluquice. Agora teve a mão do Cavalito que deu um bafafá gigantesco, assim, tipo, a galera não entendeu nada e, tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Tipo, volta e meia sempre tá rolando essas coisas. Então, o primeiro ponto ainda é que, pô, às vezes é uma decisão difícil para você não entende, pode até achar ruim, mas normalmente, tipo, se a gente considera esse outro jogador, tipo, bom, tipo, por resultados que teve, qualquer coisa assim, tipo, no mínimo a gente tem que desconfiar. Que, tipo, algum motivo ele tem para fazer isso. Às vezes pode ser uma decisão simples para ele, às vezes pode ser uma decisão complexa para ele, mas que entra nesse médio simples ali, que seria um simples acima do nosso.
E numa frequência menor de vezes pode ser que foi um erro geral assim também, que também acontece. Né? Mas sempre que vocês verem coisas desse tipo, meio que desconfiem, assim. Desconfiem e falam, cara, tipo, que mão esquisita, mas, tipo, sei lá, vou procurar estudar ela, vou fazer alguma coisa desse tipo. E com esse pensamento, vocês vão ver que vocês acabam evoluindo muito mais rápido, vocês acabam entendendo coisas que a gente às vezes poderia deixar passar de uma maneira mais rápida também. Então, se liguem disso que eu acho que é um bom esquema. E, de novo, não inventar moda. Quando eu fiquei na dúvida se eu colocava esse tópico ou não, mas eu decidi colocar. E eu coloquei pelo simples fato que, tipo, às vezes eu me pego inventando moda, assim, sabe? Pô, mesmo jogando todo dia, jogando 50 torneios por dia, volta e meia eu tô inventando moda, velho. Tipo, se eles não aproveitarem essa dica do não inventar moda, porque eles não estão fazendo isso, tomara que não estejam fazendo, mas para alguém sempre serve, e qualquer coisa eu reafirmo para mim mesmo que tá tudo certo. E, voltando aqui, até voltando vou só, não vou nem comentar muito sobre a mão do Hugo lá, a mão que ele jogou, mas, tipo, só vou fazer uma, um resuminho assim da mão. Tipo, ele tava jogando a mão no High Roller, lá do WSOP do Rio de Janeiro, e tava jogando contra um jogador que ele é bem bom, argentino, não lembro o nome dele, mas, tipo, o cara é top player do mundo, assim, ele é muito bom mesmo. E o Hugo, acho que esse cara ele tava no Big Blind, o Hugo era cutoff ou hijack, acho que o Hugo era hijack. E aí bateu um flop baixo lá, tipo, a maior carta era um 9, se eu não me engano. Aí turn bateu uma carta esquisita lá, um 2 da vida, e River dobrou 6. Tipo, alguma coisa assim, ficou 9, 6, 6, 2, 7, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas a maior carta era um 9 e tinha um 6 dobrado. E aí esse cara apostou River. Acho que o Hugo deu mesa flop, o cara apostou turn e o cara apostou River de novo. Aí o Hugo ficou pensando lá. O Hugo acho que ele tinha rei dama, se não me engano. E o Hugo ficou pensando, tipo, quase 10 minutos na mão, que não tinha no time bank, né, nesse torneio. E aí o Hugo ficou pensando, ficou pensando, ficou pensando, ficou pensando, ficou pensando sobre o que fazer, tipo, pensava em range e tudo mais, e ficou lá sofrendo e tal. A gente discutindo essa mão depois, a gente achava que seria call, mas a gente ficou, tipo, meia hora discutindo essa mão. E mesmo chegando à conclusão, não é uma conclusão muito certeira, vai depender de vários fatores. E eu acho que o Hugo deu o call. O Hugo deu o call, o cara deu o showdown de nada lá, e o Hugo deu o showdown de rei high. E aí a galera ficou meio maluca, assim, tipo, e o que me pegou nos comentários da mesa foi que lógico que tinha vários jogadores recreativos na mesa, tipo, jogadores que rodam o circuito, mas não são profissionais, e, e alguns profissionais também. Só que o maior comentário foi dos jogadores que rodam o circuito e não são profissionais, comentário do tipo, porra, pra mim era meio óbvio essa mão, tipo, porra, no 9 high, se você fica 10 minutos pensando pra pagar, tipo, ou você tem uma trinca, ou você tem par de ais, ou você não tem, tá ligado? Tipo, não tem que ficar pensando muito isso, assim. E a gente percebe que, de fato, isso é um pensamento válido, tipo, porque o simples dele é de fato diferente do simples do Hugo, é de fato do simples do outro jogador do Argentino que estava na mão. E, e isso pode implicar em milhões de coisas no nosso jogo. Tipo, uma delas é entender de onde vem o dinheiro no jogo. Que eu acho que vira uma escadinha novamente. Então vamos voltando aqui para esse slide aqui. Vocês concordam comigo que se você sabe apenas as regras e o ranking de mãos, tipo, vai ser muito difícil você ganhar dinheiro jogando poker? Tipo, não que você queira ganhar, mas vamos supor que, sei lá, seja seu objetivo ganhar dinheiro jogando poker. Você entrou lá, cadastrou no PokerStars e você vai lá jogar a torneio. Tipo, você vai ter que passar por caras que já têm o ranking de mãos e já usam estratégias do flop, para outros caras que já pensam em range, outros caras que já estão pensando no desenvolvimento dos ranges. Enfim, tipo, é muito difícil o cara que está aqui no nível 1 ganhar dinheiro. Tipo, é muito difícil o cara que está no nível 2 ganhar dinheiro de quem está no nível 5, sabe? Então, o grande lance é que, tipo, isso aqui vira, se a gente invertesse isso, poderia virar meio que uma cadeia alimentar, assim, do jogo. Tipo, o jogo, o dinheiro, tipo, ele vai estar mais fácil de ser pego aqui, do ponto 1. Vai estar mais fácil de ser pego do nível 2.
partir do momento que você chega no nível 4, obviamente você vai buscar jogadores que estão nível 3, nível 2, nível 1. Tipo, você não vai querer ficar jogando contra caras que estão nível 5, nível 6. Tipo, não faz muito sentido, assim. E por mais que, lógico, a gente queira ganhar torneios mais difíceis e tal, é legal a gente conseguir fazer isso, mas se para pensar em dinheiro, em lucratividade do jogo, de onde vem o dinheiro, é uma estratégia que ela não faz muito sentido. E nessa mão que o Hugo jogou aí nos comentários depois dela, para mim ficou muito claro, assim, tipo, muitos jogadores estão ali, de fato, pensando o jogo no nível 3 aqui, mas, tipo, não estão lá, tipo, fazendo a adaptação necessária de coisas que eles já conhecem da teoria do jogo. Tipo, eles nem são obrigados a conhecer a teoria do jogo. Isso eu acho que a parte legal do poker. Eles não são obrigados a conhecer isso. Então esse simples se torna diferente assim, para cada jogador. Então era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, assim, tentar exemplificar. Tipo, se vocês estão no lugar do Hugo, que tem um conhecimento técnico super apurado, tem a teoria do jogo embaixo do braço e sabe fazer as adaptações necessárias para desviar da teoria quando é preciso, vocês têm que estudar e criar uma estratégia para que vocês consigam aplicar isso da maneira mais simples possível. Se vocês estão no nível 3, a maioria das pessoas estava no nível 3, nível 4, o primeiro passo é vocês, de fato, ter uma estratégia construída e clara para vocês conseguirem aplicar isso da maneira mais simples possível e também criar um planejamento para ir subindo e tal, para ir melhorando. Mas quando vocês vão jogar, tipo, vocês vão com o que vocês sabem na ponta da língua e aquilo que vocês aplicam, tá? Então, isso nessa mesma mão do Hugo, se fosse contra qualquer outro jogador, o cara nunca ia dar call de rei high. Tipo, o Hugo deu call de rei high e ganhou a mão. O cara tinha lá qualquer parada. E isso pode ter sido um erro do cara, tipo, que não foi muito um erro, ele não tinha muito o que fazer também, coitado, tinha lá um 6 high da vida. Mas se ele pode ter sido um erro pelo fato da seleção do adversário. Se fosse algum outro adversário, passaria muito mais fácil. Por ser o Hugo já fica um pouco mais complicado, enfim, isso gera uma discussão grande. Mas tudo isso tá atrelado nesse nosso jogo, então é legal a gente ficar atento com isso. Só para eu saber, tipo, ó, que eu acho que de fato era essa uma das principais mensagens que eu queria trazer para vocês. Tipo, vocês conseguiram entender? Só dá um ok aí no chat, por favor, só para ver se vocês captaram a mensagem enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Eu liguei a quarta marcha da voz aqui e não parei de falar, né? Show de bola, show de bola. Bom, eu vou dando uma apressadinha aqui, meu notebook deu sinal que falta meia horinha de vida aqui. Acho que deve faltar um pouquinho mais, ele deve aguentar um pouquinho mais, mas eu vou tocando o barco aqui. E aí, qualquer coisa a gente conversa um pouquinho mais no final, tá? Beleza, eu tô consciente de qual nível eu estou nesse meu momento. Eu tenho. Eu quero melhorar, eu já me entendi no jogo e tudo mais. Tipo, e agora? Tipo, como que eu faço para melhorar o meu nível de jogo? Isso é uma coisa que eu acho que é legal da gente abordar, assim. Lógico que eu acho que também algumas das coisas que eu vou falar aqui, muitos de vocês até já sabem, mas eu queria fazer algumas análises sobre esses tópicos aqui também. O primeiro ponto que eu acho que, além de você ser claro com você mesmo sobre o seu nível técnico, o seu nível de conhecimento, um outro ponto importante é saber onde você quer chegar. E, tipo, isso acaba sendo muito importante, principalmente aqui, onde eu falei que quando a gente entra no nível 4, que ele é meio que um divisor de águas, ele de fato é, porque daqui para frente, tipo, do nível 1 ao nível 3, se você quiser e fizer bem feitinho, você chega nele, sei lá, em um ano no máximo, vai, um tal. Em um ano você consegue pular esses 3 primeiros degraus fácil. Talvez até o 4 você consiga pular em um ano. Mas daqui para frente, tipo, é uma coisa que eu não sei se nem se tem prazo para você, tipo, dominar de fato. Assim. Você vai se tornar, logicamente, um jogador cada vez melhor. Mas é difícil você chegar no nível 6 e falar, cara, agora eu matei, eu quitei o nível 6. É muito difícil. Eu acho que. E quem consegue, sei lá, demora 10 anos, coisa desse tipo. É difícil a gente ver algum top player que começou a jogar no passado. Assim. É bem normal que ele já esteja jogando e com toda a carga ele evolua.
E isso gera consequências, assim, pra gente nas nossas escolhas. Porque, por exemplo, se eu não quero ser um jogador profissional, se eu não almejo ser um jogador profissional, tenho meu trabalho aqui, mas eu quero jogar poker, tipo, ou quero jogar o meu melhor poker sem me estressar com essas coisas, vai ser normal você chegar no nível 4 e você vai entender um pouco do nível 5 e do nível 6. Eu acho que você consegue entender. Mas vai ser muito mais difícil, vai demorar um pouco mais, mas você vai conseguir, tipo, se adaptar ali, mas ele não pode ser uma cobrança. Você não pode querer almejar isso pra ontem. Não faz muito sentido pra mim essa ideia. E ó, se você já é jogador profissional, se você se profissionalizou faz um tempinho e você está nesse crescimento, ou se você almeja fazer alguma transição em algum momento da sua carreira, também isso pode ser um gol legal. Então, você ter claro onde você quer chegar é importante, até para você se planejar, até para você se organizar nos seus estudos. Então, entendam, sejam, além de ser sincero com vocês mesmos, em qual nível vocês estão, sejam sinceros aonde vocês querem chegar, assim, para vocês saberem como chegar. Eu acho que a gente consegue, todas as pessoas, inclusive quem não tem o poker como profissão, ou quem nem quer ter o poker como profissão, eu acho que as pessoas conseguem sim chegar no nível 6 de uma maneira clara. Não vai quitar o nível 6 e matar o nível 6, eu acho isso muito difícil. Mas vai conseguir chegar de uma maneira clara, acho que não vai ter problemas quanto a isso. Então, talvez demore um pouco mais, os caminhos que vocês vão fazer são diferentes, mas também consegue. Então, o primeiro passo que a gente dá quando a gente quer chegar nesse, tipo, mudar de nível, acho que então é basicamente estudar, né? Até pensei em colocar um slide, tipo, só estude, coisas desse tipo, mas achei que não sei se caberia legal. Mas a ideia é estudar, tipo, não tem muito escape, assim, a gente vai ter que estudar. E uma das coisas que as pessoas sempre estão perguntando é, tipo, livros. Eu quero ver um livro que fala sobre poker e tal. Hoje em dia, eu particularmente não aconselho livro nenhum, assim. Só tem alguns, sei lá, tem uns 2 ou 3 livros que abordam a matemática do jogo. Eu acho que esses livros, eles compensam serem lidos e vão servir, tipo, bastante para a sua base teórica do jogo, a sua base estratégica do jogo, eu acho que ele vai ajudar bastante. Mas os que falam de estratégia só, que não abordam muito a parte matemática, os que falam de como jogar, coisas desse tipo, para mim, eu acho que não funciona muito mais. E não funciona pelo simples passo lá do primeiro slide, do segundo slide. Tipo, hoje em dia é tanta gente conhecendo sobre poker e evoluindo rapidamente e conteúdo loucamente sendo disparado para todo o tempo, que acaba que uma estratégia que era usada no começo desse ano, tipo, pela gente mesmo do time, ela já é totalmente diferente hoje. Tipo, ranges que a gente tinha de open raise de cada posição, tipo, range de abertura de mãos, ele é diferente do que a gente tem hoje, tipo, dentro de um ano, assim. Então é por isso que eu não acho que livros assim eles façam esse trabalho de uma maneira legal. Para mim não é uma coisa que faz muito sentido. A não ser que seja lá por curiosidade, para você entender como alguns perfis se comportam, coisas desse tipo, acho que até pode ser válido. Vídeos online. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. Tipo, tem um acervo infinito de vídeos online. YouTube tem muita coisa, escolas aí tem muita coisa, enfim, tipo, tem Twitch rolando agora que a galera tá transmitindo, jogando ao vivo e comentando as mãos, tipo, todo dia tem a rodo lá, sei lá quantas horas, a galera que transmite o jogo inteiro, tem galera que transmite só mesas finais, tem galera que fica vendo replay e comentando, enfim. Vídeos online, hoje, pra mim, é uma das melhores maneiras de se aprender e de se evoluir no jogo. Principalmente se você puder ter interatividade, como a Twitch, tipo, como a gente está aqui agora. Acho que são caminhos legais de, de evoluir. Bruno, no final eu respondo, mas tem alguns sim. Então, eu me dedicaria, tipo, para quem quer evoluir, a procurar coisas desses vídeos. Acho que vale a pena. Para quem domina o inglês, fica mais fácil ainda, que deve ser, sei lá, fica não sei quantas vezes maior. Mas acho que é um bom caminho. Discutir mãos. Eu acho que esse tópico a galera usa bem menos do que deveria usar. Eu acho que discutir mãos é uma maneira que você mais evolui. E isso são por 2 pontos meio óbvios, assim. Tipo, se você for discutir mão, normalmente você vai discutir mão com alguém do seu nível um pouco melhor, coisa do tipo. Mesmo que não seja do nível muito melhor, assim, mas a partir do momento que você discute mãos, você expõe seu pensamento, você tenta explicar ele
E na sua própria fala ou na própria discussão ali, você acaba percebendo se seu caminho é um caminho bom, a sua linha de jogo é uma linha ruim, ou coisa desse tipo. E se não for, você consegue aprender tipo, na discussão. Se for, você consegue reafirmar essa linha. Então eu acho que de fato é o mais eficiente, assim, é o que a gente evolui de maneira mais rápida. Só que eu confesso para vocês que eu não sei o porquê que as pessoas têm usado pouco isso. Tipo, eu não vejo muito mais fóruns bombando como bombavam antigamente. Tipo, eu vejo muitas pessoas tentando alcançar conhecimento técnico, tipo, indo atrás de vídeos que falam sobre teoria do jogo, indo atrás de vídeos que falam sobre ICM e todas essas coisas, essa parte técnica, essa parte matemática, mas acabo esquecendo, tipo, do básico, que é você jogar bem uma mão de poker, tipo, você ter uma estratégia bem construída para aquela determinada fase do torneio. E isso a gente só consegue fazer em discussão de mãos. A gente só consegue fazer expondo nossos pensamentos. Então eu vejo as pessoas fazendo isso muito pouco. Eu acho que é um erro muito grande, assim. Então, para quem se se classifica nessa parte, inclusive eu acho que uns tempo atrás eu tava meio preguiçoso para discutir mãos, mas voltei com tudo agora. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes desse slide. Escolas online tem várias, né? Tipo, a gente tem um monte de curso online, que é um curso fechado para tal nível, tem um outro curso fechado que é para outro nível, tem curso presencial que é para tal nível, tem escola de poker que lança vídeo toda semana, tem escola de poker que lança vídeo e curso, enfim, isso tem um acervo gigante. Eu aconselho muito, tipo, quem quiser evoluir e dar passos maiores, assinar que isso dá querendo ou não, impulsiona muito mais. Eu acho que você consegue acelerar todo esse processo, com certeza. Times e aulas particulares também ajuda muito, né? Tipo, um time, você tá tendo aula, você tá tendo discussão de mãos, você tem um acervo de vídeos, além das coisas todas de graça que você já tem. Quando você tem aulas particulares, você contrata um coach legal, você consegue focar direto no seu jogo, ele vai te dar exatamente aquilo que você precisa. Então isso impulsiona demais o seu jogo de uma maneira mais rápida, assim. Eu acho que o mais rápido de longe assim é o 5. E o 6 é praticar. E esse praticar não é só de fato a gente simplesmente jogar por jogar, jogar loucamente, jogar volume insano, 1.200 jogos por mês, não. Eu acho que o praticar é você entender como destrinchar uma mão e estudar ela, tipo, tentar procurar mãos desse tipo, dessa maneira que você jogou no seu Hold'em Manager lá. E você praticar essa sua linha de pensamento naquela review que você, tipo, de um torneio que você jogou ontem. Isso também são maneiras de praticar, não precisa a gente ficar só lá clicando o botão loucamente. Então, ter essa, esse controle dessa prática, tipo, eu acho que acaba sendo uma maneira bem legal que às vezes a gente não usa muito também. Então, se ligar disso. E às vezes o praticar não é só a gente querer ir jogar no clube, querer jogar um BSOP, que a gente vai estar praticando nosso jogo, às vezes a gente se engana. Opa, aí, deu um apagão aqui, acho que fiquei muito tempo sem mexer no mouse. E o Bruno perguntou se tem algum livro que fala sobre a matemática do jogo. Cara, tem um livro chamado Applications of No Limit Hold'em. Tem o 1 e tem o 2. Que o autor dele é o Matthew Janda, ou Matthew Janda. Acho que é Matthew Janda. E, cara, esse livro ele é sinistro. Assim. Os dois eles são muito bons. São os únicos livros tipo, que falam da parte matemática que eu, de fato, aconselho. Tem um que fala sobre heads up, que eu confesso que eu não lembro o nome. Mas quando for pro YouTube eu até coloco lá na descrição, que é um livro bem bacana também. Ou se não, me cobre lá nas minhas fanpages que eu dou um cutuco lá pra vocês. Galera, até vou pedir desculpa novamente por apressar um pouquinho aí, que de fato a bateria do meu notebook está acabando aqui, eu não consegui correr para nenhum lugar. Mas temos mais um tempinho para perguntas aí, comentários aí, que vocês quiserem trocar de ideia sobre a palestra, sobre alguma outra coisa aí, mandem bala. O Nascimento perguntou qual é o meu canal. O que eu mais uso hoje em dia tem sido o Instagram e a minha fanpage do Facebook. A fanpage do Facebook eu confesso que até não ando publicando tanto quanto deveria, mas estou me esforçando. Então dá uma olhada lá. E eu tenho um canal no YouTube também, que tem alguns vídeos antigos, mas pela fanpage do Facebook você acha mais fácil. Eu de fato não lembro, eu acho que é GMDF 2001 Poker também.
Beleza, galera? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão aí sobre o que a gente trocou aí, sobre o que eu falei um pouquinho aí, podem mandar bala que a gente tem mais aí uns 10 minutinhos que eu consigo conversar com vocês. O Bi perguntou se eu sou de Curitiba. Sou sim, cara. Tá uma chuva louca aqui hoje que até falei no começo, não sei se uma galera que chegou depois, mas tô sem luz aqui em casa, que caiu, sei lá, caiu um galho de pinheiro ali no poste de casa e começou chuva e raio maluco, um fio deve ter encostado no outro e a caixa de luz estourou ali na frente de casa, tipo, na hora, sei lá, 5 minutos antes de eu começar a palestra aqui pra vocês. Então foi uma, foi uma correria. E agora o bicho pegou. O famoso sapé. É, o sapé